Agora eu vou passar para a Denise. Você é anfitrião. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, a nossa reunião pública de hoje, segunda-feira, 28 de agosto de 2023. E hoje a nossa convidada é a nossa querida Carolina Figueiredo. Alô, Carol, boa noite. Com a sua palestra pública, os seus pensamentos, os seus estudos, o fruto dos seus estudos, né, de suas reflexões, terão por base do livro Lampadaria Espírita, no capítulo 35, de título Semelhança. E, como apoio, né, para esse estudo, é baseado no Livro dos Espíritos, o tema para esse estudo, na terceira parte, capítulo 2, Vida Contemplativa. Então, Carol, muito prazer em tê-la aqui novamente, já com muita saudade, a gente já estava esperando esse seu retorno com ansiedade. É muito bom te ouvir, é muito bom que você esteja aqui conosco, e a palavra é sua, logo após a nossa amiga Carmen de Matos fazer a leitura do preparo e a nossa prece da noite de hoje, tá bom? Boa noite a todos. E o preparo de hoje é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição é a 27, e tem como título Experiências Difíceis. E ele fala assim para nós: a beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, amigos, agora nesse momento, envolto nessas vibrações amorosas desse espírito generoso que nos trouxe tantos alertas, tantas explicações da realidade que nos permeia esse mundo físico, só temos a agradecer mais essa oportunidade de lições, de instruções, dessa espiritualidade amiga que nos acompanha. Então, só desejamos muita luz à nossa amiga Carol, que ela possa trazer para nós fruto dos seus estudos, das suas reflexões, para que possamos, nesse dia de reunião pública, aprender ainda mais, esclarecer-nos e colocar adiante na nossa reforma íntima as lições que aprenderemos agora. Graças a Deus. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Excelente. Tá inteiro?
Ah, No meu, sim. É, quando eu recebi o convite, que foi um convite desesperado, depois que ela me falou que eu esqueci de confirmar, porque eu estava enrolada com os trabalhos do mestrado, e aí ela, Carolina, pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus, esqueci de confirmar. Eu falei, não, lógico, claro, né, eu não ia negar. E aí eu li o texto e eu não conhecia esse texto, mas eu achei a comparação muito interessante com a comparação do cuidado que a gente tem com a alma, né, e o cultivo do solo. E faz muito sentido. E eu prefiro interpretar determinadas coisas fazendo essas comparações, essas figuras, né, porque eu tenho uma facilidade de entendimento maior quando eu faço essas coisas. E eu tenho o hábito de criar essas figuras para poder facilitar a compreensão de algumas coisas. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, que é a indicação que está no texto, para ler a questão 657 para ver de onde estava saindo o conteúdo, né? Então, vamos ler aqui. Eu botei no slide para a gente acompanhar junto. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante ele algum mérito? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E eu achei interessante porque uma situação que eu estava até comentando num dos encontros que a gente teve no estudo do Livro dos Espíritos aqui na casa de Jesus Gonçalves, onde eu lembrei dos nossos deveres com a sociedade, enquanto cidadãos. Porque, às vezes, a gente, enquanto espírita, né, a gente fala muito dos deveres do amor ao próximo, do perdão, da caridade, mas, às vezes, a gente esquece que isso tem que estar associado à nossa vida prática na sociedade. E a impressão que eu tenho é que quando eu escuto determinadas coisas, determinados discursos, parece que a gente tem duas vidas separadas. A gente tem uma vida espírita e a gente tem uma vida em sociedade. E aí a gente não pega tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda e coloca na prática, no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente leva, vamos fazer quentinha, excelente. Vamos fazer campanha do agasalho, excelente. Vamos prestar atenção no que o nosso companheiro, o nosso vizinho está falando. Ai, não quero. Eu tenho uma amiga que é do candomblé e ela está conversando comigo, falando dos orixás dela. Ai, não me interessa. Não quero saber. Vamos passar um dia, uma tarde em família, vamos conversar. Ah, não quero, vou estudar, vou ler o Evangelho. E aí eu fico pensando, parece que são duas pessoas. A gente não pega aquilo que a gente aprende e coloca em prática, na nossa vida prática. A gente não lembra de usar aquilo quando a gente está no ônibus, lotado, no BRT. A gente não lembra de usar aquilo quando a gente está no engarrafamento. A gente não lembra quando está na fila do mercado, ou no banco, ou quando a gente tem problema com a internet em casa. A gente não lembra daquilo e de botar em prática na nossa vida. E se nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, aqui, nesse momento, com essas pessoas, é para a gente colocar isso em prática onde? É para colocar em prática aqui. Não é para colocar em prática só dentro do centro espírita ou só quando está lendo o livro. É para colocar em prática na nossa rotina, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. É difícil? Demais. Às vezes eu acho até que é impossível. Por isso que a gente tem várias encarnações, que é para poder ir tentando. Cada momento a gente vai conseguindo uma pedrinha para montar esse muro. E aí, é, eu penso que a gente acumula todo esse conhecimento e a gente não traduz esse conhecimento para a nossa vida do social.
A gente só interpreta esse conhecimento que a gente adquire na doutrina espírita a nível de filosofia religiosa, mas não a nível de vida prática no mundo material. Eu vou. E voltando na questão. Aí a gente precisa conseguir conciliar esses dois momentos, essas duas vidas. E aí, depois que eu fiz eu falo que é o chá revelação da consciência espiritual. Depois que eu fiz esse chá revelação de consciência espiritual, eu me entendi num lugar diferente do que eu me entendia antes. Porque eu comecei a perceber que o buraco estava muito mais embaixo. Porque eu via que determinadas atitudes ou determinadas situações me afetavam de maneira que não deveriam afetar, de acordo com aquilo que eu já tenho conhecimento, de acordo com aquilo que eu já estudei. Então, se eu já estudei, se eu já tenho conhecimento, se eu já sei como agir, por que isso ainda me afeta? Está faltando alguma coisa para encaixar. Não está fazendo sentido. Eu tenho a teoria, mas eu não estou conseguindo colocar em prática. Então, eu preciso exercitar mais. A teoria está ótima, mas a prática está deficiente. E aí eu fiz uns slides para a gente discutir alguns tópicos que eu achei interessante desse texto. Quando trabalhamos arduamente em nosso crescimento espiritual, a alma se transforma em um depósito de luz, respondendo às necessidades com generosidade. No entanto, se desistirmos, ou abandonarmos, ou deixarmos de lado, estacionarmos do nosso desenvolvimento, a alma se torna um lugar de escuridão e negatividade, como um charco de animais perigosos. E aí a gente volta no solo. Se a gente plantar, eu não sou muito boa para falar de planta porque eu não sou mãe de planta. Nem suculenta eu consigo sustentar aqui em casa. Mas a ideia, né, é que quando você planta, você tem que cuidar, você tem que dedicar atenção, você tem que investir água, você tem que estudar sobre aquele ser para saber como é que ele deve ser tratado, porque tem umas que gostam de luz, tem outras que gostam de mais escuro, tem umas que você pode botar ali num cantinho, não pode ficar mudando de lugar, porque senão não dá certo. Mas aí você está cuidando e trabalhando arduamente para que aquilo se desenvolva. Se você pega uma semente e coloca no canto e esquece, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Se não botar uma gotinha de água, se não botar para pegar um sol, se não botar para pegar um vento, não vai acontecer nada. Ela vai ficar ali parada. E ainda pode dar mofo, dar aquela manchinha roxa, né? Dar limo, dar lodo, pode dar bicho, pode dar uma lacraia, pode dar algum inseto, um percevejo, uma lagarta. Então, isso é para mostrar para gente que com a nossa alma é a mesma coisa. Se nós cultivarmos, ela se desenvolve. Mas se a gente abandonar, ela estaciona. E esse cultivo, ele tem dois lados. A gente pode cultivar para o bem e a gente pode cultivar para o mal. O cultivo para o mal, ele vai funcionar da mesma maneira. Só que o resultado que a gente vai colher vai ser bem diferente. A gente não vai esperar colher flores e frutos quando a gente cultiva a nossa alma para o mal. Eu lembro de um conto que a minha avó me contou, que minha avó é católica. Ela é católica apostólica romana e acredita no plano espiritual. A minha bisavó era médium vidente e tudo mais. E aí ela estava me falando sobre um anjo e o capetinha. E aí o indivíduo estava numa situação e o anjo estava, pelo amor de Deus, meu irmão, faz alguma coisa, age, faz isso, age aquilo outro. E o capetinha estava lá parado sem fazer nada. Estava em silêncio absoluto. E o indivíduo estava sentado no muro. E aí o anjo fica, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos nos desenvolver, vamos estudar, vem para cá, segue comigo, me dá a mão, eu te ajudo. Nada. E o capetinha lá caladinho, o nosso amigo das trevas estava caladinho, sem falar nada, só observando a cena. E aí, de repente, vem um terceiro, um quarto indivíduo e fala assim, e vira pro amiguinho das trevas e fala assim, você não vai falar nada? Ele não.
O muro é meu. Então, quando você está em cima do muro, você já tomou um lado. E quando ele fala, eu não preciso falar nada, porque o muro é meu. Então, o anjo está tentando fazer o indivíduo descer do muro e tomar uma atitude, e se posicionar, e buscar cultivar a sua alma, e buscar se desenvolver. Porque ele estava parado lá em cima, ele já estava fazendo aquilo que não é o bem. E é o que fala da questão do livro dos Espíritos. Quando você deixa de fazer o bem, automaticamente você está fazendo o mal. Você está deixando de se posicionar. E isso serve para todas as situações da nossa vida. Eu estava conversando outro dia com a minha tia e eu estava falando da questão de quando a gente está conversando na casa espírita e a casa espírita pede, em alguns lugares eu sei que isso acontece, né? A casa espírita pede para a gente não se posicionar sobre determinados assuntos. Política partidária eu não vou falar, porque realmente eu acho que política partidária não deve ser tratado dentro da casa espírita. Mas como seres humanos, nós somos indivíduos políticos. Não tem nada a ver com partidarismo ou com partido político ou nada desse tipo. Mas a gente lida um com o outro. Então, a partir do momento que você se relaciona com outros indivíduos, você se torna um indivíduo político. Porque você lida com outros seres humanos, você discute, você conversa, você convive, você tem que respeitar o direito do outro, você tem que exercer o seu dever, e automaticamente você exerce isso. E determinadas questões sociais são mais polêmicas de você tratar dentro da casa espírita, porque alguns podem não gostar daquilo que você vai falar. Ou você, quando vai falar do evangelho, você não pode, você não dá exemplos práticos da vida social, porque aí alguém pode não gostar. Aí eu fico pensando, imagina se Jesus, quando esteve aqui, tivesse essa preocupação de não tocar em determinados assuntos, de questões sociais, de questões da sociedade, se ele não pudesse lidar com as pessoas com quem ele lidava, como é que teria sido? Se ele não tivesse ficado entre os ladrões, entre os pecadores, né? Pecador eu acho uma palavra muito ampla, porque pecador é todo mundo. Entre as prostitutas, entre aqueles irmãos que precisavam mais dele. Se ele tivesse ficado só com a elite espiritual, será que a palavra dele tinha chegado até a gente? Será que ele teria tocado tantas pessoas? Tantas pessoas teriam se sentido mobilizadas ou tocadas, a palavra é exatamente essa, tantas pessoas teriam sido tocadas por aquilo que ele falou? Porque se ele estivesse falando para alguém que se sente, que se coloca numa posição de que eu sei de tudo, eu sou um senhor da lei, eu sou um religioso da alta cúpula, eu já sei de tudo isso que você está falando. E entrar por aqui e sair por aqui. Não de todos, obviamente, porque há exceções. Mas a grande maioria não ia dar atenção para ele. Pobre, judeu, não tem onde cair morto, só anda mal acompanhado. Eu vou escutar o que ele está falando? Não vou, é um mau elemento. Então ele falava para aqueles que precisavam falar com ele, que precisavam ouvir dele. Tem um outro. Eu sou cheia de histórias, gente. Eu escuto as histórias aqui e ali nas palestras e gravo só as historinhas. Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu acho que eu até conversei com a minha mãe da última vez que ela estava aqui, com a minha mãe e com o Beto, falando sobre o espírita tem uma mania, né? E quando eu falo espírita, eu me coloco, porque eu já fiz muito esse tipo de comentário, de nos colocar lá na época de Jesus. Ah, porque nós estávamos lá. Eu escutei isso durante muito tempo, da época em que Jesus esteve encarnado, né? Não, mas a gente estava lá, nós estávamos lá, nós estávamos lá. Tá, ok, nós estávamos lá. Em que situação? Será que nós éramos os cristãos da catacumba? Será que a gente estava lá chorando quando ele foi crucificado? Será que a gente estava sofrendo? Será que a gente foi preso depois que ele foi crucificado e levado para os leões? Eu acho que eu não estava. É nesse momento que eu falo que eu fiz essa revelação da consciência espiritual. Eu estava vendendo amendoim,
Eu estava vendendo a pedra para tacar no cristão. Eu estava ajudando a fazer com que a situação ficasse mais acalorada. Eu estava rindo, eu estava levando a família para curtir um evento na praça. Mas com certeza, triste, tocada pelo judeu que estava sendo crucificado, eu não estava. Porque aí eu lembro do nosso amigo Públio Lentulus. Se ele que esteve com Cristo, trocou palavras com Cristo, teve a esposa que ouviu as palavras, demorou esse tempo todo para começar a cultivar a sua alma, e agora, há pouco tempo, a gente conhece como Emmanuel, e está encarnado, né? O que a gente sabe é que ele está encarnado nesse momento. Se ele ainda está por aqui, por que que eu, a cristã da catacumba lá da crucificação, ia estar aqui ainda? Se eu comecei a cultivar minha alma lá em 2023 anos atrás, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ou eu desencarnei e dormi, e fiquei dormindo séculos no plano espiritual, não fiz nada, ou a minha matemática não bate. Provavelmente eu acordei para a hora do cultivo bem depois. E nós sabemos também que nós não somos espíritos jovens, né? A gente não foi criado ontem. Porque para a gente estar aqui, com essa consciência, com esse entendimento da doutrina, ouvindo o que a gente ouve e entendendo o sentido daquilo, percebendo com facilidade o que essa mensagem traz, é porque a gente não está aqui desde ontem. A gente não chegou aqui há 5 minutos. A gente já tem um tempo de estrada. Vou passar para o próximo. Assim como um jardim ou pomar requerem cuidados constantes para produzir frutos de qualidade, nossa vida íntima também exige atenção. Devemos cumprir nossos deveres para com o nosso próprio espírito durante nossa jornada evolutiva. Isso inclui equilibrar nossa vida interior com nossa vida externa, cuidando tanto de nosso bem-estar espiritual quanto físico. Reforçando aquilo que a gente já estava conversando. Nós temos um corpo material que Deus nos deu para a gente cuidar, para a gente ter responsabilidade com esse corpo. Eu preciso ser responsável com o veículo que Deus me deu. Então, de que maneira eu sou responsável com esse veículo? Cuidando da saúde, cuidando do bem-estar físico e mental. Porque a gente sabe que hoje em dia o que mais tem é gente em depressão, gente que sofre de ansiedade, porque a gente não tinha esse cuidado com a questão mental da nossa vida, né? Com o nosso bem-estar mental. E isso é uma coisa que está chamando atenção hoje. Os médicos estão chamando atenção hoje. Antes, quando a pessoa fala assim, eu tenho uma consulta com um psiquiatra, por quê? Você está maluca? Estou tomando remédio de tarja preta. As pessoas tinham vergonha de falar que tomavam remédio de tarja preta. Estou tomando ansiolítico, estou fazendo terapia. Nossa, ela faz terapia. Então, esse cuidado, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Não adianta a gente fazer prece 24 horas por dia, ler o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, participar de 250 estudos da casa. Porque o seu tempo no mundo material, o seu dia tem 24 horas. A sua semana tem 7 dias. É aqui que nós estamos encarnados. Então a gente tem que entender e equilibrar a nossa vida aqui também. A gente tem que cultivar a nossa alma, a gente tem que tratar do nosso espírito, mas a gente tem que tratar do nosso espírito entendendo que, no momento, ele está encarnado nesse corpinho, e eu preciso desse corpinho para cultivar a minha alma, para que o meu espírito possa colher os frutos, para que o meu espírito possa colher o resultado daquilo que eu fiz. Porque nós seremos cobrados. E aí a gente faz tudo isso, eu falo, mas eu sou a primeira que escuto. E a gente toma 2 litros de Coca-Cola por dia, a gente fuma uma cartela de cigarro, a gente não pratica nenhum tipo de atividade física, nada. Nem polichinelo em casa, nem fazer uma caminhada até a esquina. A gente vai ali no armarinho que é
a 2 minutos de caminhada e a gente pede um Uber. A gente não sobe um lance de escada, a gente pega o elevador. A gente não tem cuidado com a alimentação, a gente não tem cuidado com aquilo que a gente consome na mídia, na televisão, nas músicas. A gente não tem cuidado com o que a gente recebe. A gente não tem cuidado com a nossa sociedade, com o ambiente à nossa volta. Porque se nós estamos morando nessa casa, que fica nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse país, algum motivo tem. Não é à toa que a gente está nesse ponto. Olha o tamanho do planeta. É impossível que é uma coincidência do destino que Deus apontou o dedo, girou o globo, apontou o dedo e falou assim, é aqui que ela vai morar. Não. Tudo tem uma razão de ser. Está lá no nosso contrato de reencarnatório, qual família nós devemos vir. E a gente concordou com tudo. Quem são os nossos pais, quem são os nossos irmãos, aonde eu vou viver. E aonde eu vou viver também tem ligação com a maneira como a gente lida com a sociedade, a maneira como a gente cuida do nosso bem-estar espiritual e físico. Porque o que adianta você cuidar do seu... achar que está cultivando o seu espírito e jogar o lixo no rio, que passa atrás da sua casa? Você está prejudicando o irmão que mora mais embaixo no rio. O que adianta você pegar o lixo e jogar na rua de qualquer jeito? Ou o que adianta você pegar aquela panela que tem... Todo mundo tem aquela panela de óleo velho que fica dentro do forno. Em algum momento, aquele óleo não dá mais para ser usado e você entornar ele dentro da pia. Ou você jogar ele dentro do vaso da descarga. Ou você ir no bueiro da rua e virar ele dentro do esgoto. Sem o menor cuidado. Sabendo que tem coleta gratuita de óleo em vários pontos de várias cidades. Então, você não está tendo cuidado com a sua vida material. Porque você está destruindo o ambiente onde você vive. Então, está equilibrada essa relação? Não está. Você está cuidando muito do seu espírito. Você está cuidando do seu bem-estar espiritual. Mas você não está cuidando do seu bem-estar físico. A gente está destruindo o lugar que nós vamos voltar mais para frente. Daqui a alguns anos, a gente vai passar essa nossa experiência, a gente vai desencarnar, vamos lá para o plano espiritual, a gente vai ver o filme da vida, vai fazer um apanhado. Dali a alguns anos, a gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai encontrar aquilo que a gente cultivou. Porque não sou eu sozinha, sou eu, meu esposo, minhas filhas, minha mãe, a comunidade do meu bairro, da minha cidade, do meu país. O que eles estão fazendo com o ambiente que a gente vive? É o resultado disso que a gente vai encontrar lá na frente. Então a gente fica assim, mas isso só vai acontecer daqui a 200 anos. Nem os meus netos vão passar por isso. Será? E se você for o seu neto? Jesus Gonçalves está aí um belo exemplo, que foi o próprio neto. Então, a gente precisa aprender a equilibrar. A gente precisa cultivar a nossa alma, mas, para o momento, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, nós precisamos cultivar o nosso corpo físico. Porque ele é o veículo. É através dele que a gente vai curar as nossas marcas, os nossos preconceitos. A gente vai curar de tudo aquilo que está doente na nossa alma. Ele é o veículo para curar o que está doente na nossa alma. É aquela manchinha amarela na planta que a gente pinga o remédio. O nosso corpo físico é exatamente isso. Por onde eu vou tratar esses males. É através dele, é através dessa máquina, que é perfeita, que tudo funciona. Se alguma coisa não está funcionando, foi porque você deixou essa marca lá no seu perispírito. Então você está causando um problema para o futuro. Você não está cultivando a sua alma como deveria. E isso vai aparecer ali na frente. Em algum momento vai ficar capenga. Algum corpo físico que eu vou ter daqui em diante vai ficar capenga nessa situação. Então, o próximo. Equilíbrio nas práticas diárias, atenção com os extremos,
Assim como um jardim atraente e irrigado se torna alagado e improdutivo, exageros na busca espiritual também podem atrapalhar o nosso progresso. É essencial encontrarmos um equilíbrio entre nossas práticas interiores e nossa interação com o mundo material. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. É importante que a gente aprenda a equilibrar as nossas situações. Não adianta eu me enfiar na casa espírita 7 dias na semana, 10 horas por dia, e a minha família está precisando de mim em casa. E os meus filhos estão sem atenção. E eu não estou contribuindo em nada para a minha sociedade. No meu trabalho, estão se fazendo queixa de mim porque eu não estou entregando aquilo que eu deveria entregar. Porque eu estou dedicando tanta atenção à casa espírita que do outro lado nada funciona. Quantos exemplos a gente vê dos fanáticos que abandonam a família e a família começa a ficar perdida? É lógico que a gente tem as exceções daqueles que se despiram de tudo e seguiram. Mas são as exceções, são aqueles que estavam preparados para fazer isso, né? Não é o nosso caso. Deixa eu só olhar para ver em qual. Aqui. A ideia de cultivar a alma é comparado a preparar o solo para um jardim. Assim como aramos e fertilizamos a terra, também devemos revolver nossas disposições interiores, plantando boas ações e cuidando para evitar influências negativas. Esse revolver nossas disposições interiores é o que mais pega para a gente. E eu falo para a gente, eu falo para mim, porque você vai mexer nas suas feridas. Revolver nossas disposições interiores fala de mexer naquilo que você não quer mexer. Aquilo que você quer que fique esquecido, aquilo que você não quer lembrar que existe, aquele problema que você não quer lidar, aquela ferida ou aquele vício que você tem e que você não quer tocar. É o seu ego, o seu orgulho, aquele assunto que mexe com você, aquele assunto que te deixa nervoso, aquele problema que você tem com tal pessoa que você não quer tratar. São aqueles, eu falo vícios porque são vícios mesmo que a gente tem, né? São vícios que a gente cultiva, são males que a gente vai cultivando e a gente vai guardando e a gente enfia ele em algum lugar e não quer mexer, porque aquilo faz mal. Mexer com aquilo não faz bem. Eu quero só lidar com as minhas virtudes. Eu não quero lidar com os meus vícios. Só que para a gente cultivar a nossa alma, a gente precisa resolver os vícios. Porque lidar com as virtudes é fácil. O desafiador é resolver os problemas interiores, é revolver essa terra, é mexer nessa terra, é fazê-la respirar, é adubar, é colocar coisas boas, é tirar as ervas daninhas, é tirar os animais peçonhentos que estão escondidos lá no fundo, para que a alma consiga florescer. Porque não adianta a gente mexer na superfície. Quando a gente mexe na superfície do solo, estraga a raiz, porque a raiz está escondida. E lá embaixo pode ter os animais peçonhentos, não está chegando irrigação suficiente, está faltando arejar, mexer no solo para entrar um oxigênio. E aí a gente já vê a alma apodrecendo de dentro para fora, porque a raiz apodrece, aquilo vai por dentro, e depois, quando chega na folha, lá embaixo já está tudo perdido. Então, a gente precisa revolver as nossas disposições interiores, mexer na terra onde nós estamos plantados, para que a gente consiga cultivar a alma. Assim como agricultores diligentes cuidam de seus pomares, nós também devemos cuidar da alma para garantir o nosso crescimento e plenitude espiritual. Devemos perceber como nossas escolhas e cuidados espirituais atuam na nossa evolução e na influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Eu gosto muito, porque aqui nesse trecho é quando o texto do livro do Divaldo conversa com o trecho do livro dos Espíritos. E fala sobre os nossos pensamentos,
as nossas ações e como isso cria uma atmosfera de sintonia para os nossos amigos espirituais. É o nosso momento de conexão com o plano espiritual. Que tipo de pensamento, que tipo de atitude eu tenho e quem vai se conectar comigo através desses pensamentos e dessas atitudes? Que tipo de companhia eu estou trazendo para mim? Não é aquela coisa do diga-me com quem andas e eu te direi quem és, que na verdade é diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque a gente não vê quais são as nossas companhias espirituais, né? Mas na hora que você emite aquele pensamento, e quando a gente fala que pensamento é matéria, é para acender uma luzinha vermelha na nossa mente, né? Pensamento é matéria, cuidado. Pensou, a gente tem que ser muito vigilante com aquilo que a gente pensa. Porque é difícil, a gente não tem como evitar pensar. Porque se você vai evitar o pensamento, você já pensou. Já foi. Mas a gente tem que saber o que fazer com esse pensamento depois que ele sai. Depois que ele gera, depois que o nosso cérebro monta aquele cenário, depois que a gente fala, porque às vezes não tem, o freio não funciona, o filtro não funciona, pensa e sai. A gente não consegue trazer de volta. Mas o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai resolver isso? De que forma eu vou responder a uma situação que me agrediu? Eu vou responder com agressividade da mesma maneira que falaram comigo? Não vai funcionar. O resultado não vai ser interessante pra gente. Porque quantas vezes a gente não se enfia em situações que são desafiadoras e que a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho para dar uma segurada e a gente tem o caminho de explodir e a gente explode. Depois que explode, você fala assim, podia ter ido pelo outro. Porque ficou uma marca, ficou uma coisa dentro do peito em que parece que você engoliu alguma coisa, que você não tá descendo. A gente sente aquela angústia, a gente sente aquele aperto, porque a gente se arrepende de ter falado de determinada da maneira que não deveria. Então, qual é o caminho? O que a gente precisa fazer? Quem eu estou trazendo para perto de mim? Com quem eu estou sintonizando quando eu penso desse jeito? Eu acho que se a gente começar a pensar que com quem eu estou sintonizando já ajuda a evitar problema, que isso se repita. Porque a gente não lembra, né, dessa parte. Os médios que têm a vidência conseguem até ver quem está ali em volta e tal, mas quem não tem, precisa pensar. Com esse tipo de pensamento, quem eu estou atraindo para perto de mim? Quem é que vai se sentir à vontade dentro da minha casa? Com esse tipo de pensamento que eu tenho? Com esse tipo de conteúdo que eu estou absorvendo, que eu estou consumindo, com esse tipo de leitura que eu faço, com esse tipo de discurso que eu estou trazendo para as redes sociais e levando para outras pessoas, que a gente tem que pensar nessa responsabilidade também. Hoje, a rede social, ela não fica restrita à nossa família. Ela não fica restrita aos nossos amigos. Ela fica para o mundo inteiro. Que tipo de informação, opinião, discurso eu estou levando para o mundo? O que aquilo vai contribuir? Aquilo vai levar as pessoas a que tipo de entendimento? Será que eu vou criar mais confusão? Se você, com determinada fala, vai criar qualquer tipo de problema, dá um backspace, apaga tudo. Deleta o que postou. Porque não vai contribuir, não vai trazer nada de agradável, de útil, de transformador. Então, para quê? Para que determinado tipo de comentário? Se não vai contribuir com nada. Então, que tipo de amigo espiritual eu estou trazendo para mim? Que tipo de pessoas que estão lendo aquilo, amigos e nossos irmãos encarnados mesmo, que tipo de companheiros de vida, de encarnação, de momento, estão sintonizando na mesma energia que eu também? Às vezes o cara está lendo isso lá da Eslovênia. Mas que tipo de pessoa ele é? E ele está sintonizando e ele está concordando comigo. E aquilo cria uma sintonia. Você está em afinidade com aquele pensamento. E todo mundo que estiver nessa onda vai estar em afinidade, vai estar numa linha de sintonia, vai estar vibrando no mesmo ambiente, vai estar vibrando na mesma onda. Que tipo de onda a gente quer?
tipo de companhia a gente quer para gente. Então, isso tem a ver com o cultivo da nossa alma, com a nossa vida prática aqui. Por isso que eu falo que às vezes parece que a gente tem duas vidas, né? Uma vida de filosofia espiritual, né? Porque a doutrina espírita é uma filosofia uma filosofia espiritual. E que tipo de ação eu tenho na minha vida prática? Porque parece que eu saio da casa espírita, fecho o olho, abro o olho e falo assim: agora eu sou Maria Carolina que vive no mundo material. Eu vou ali no mercado e vou brigar com alguém na fila. E aquilo tudo que você ouviu na palestra pública, ou aquilo que você estudou no curso do Livro dos Espíritos, no estudo do Evangelho, no estudo de André Luiz do Nosso Lar, que é um baita de um exemplo. Você imagina, você participa de um estudo do Nosso Lar com André Luiz, os mensageiros, missionários da luz, e aí você sai e briga no trânsito porque te fecharam. Ou você estuda Manuel Filomeno de Miranda, com todo o trabalho que ele fez nos grupos, né? Na época do carnaval, com os acidentes e tudo mais, e você estuda aquilo, sai e se envolve numa briga de trânsito, se envolve numa discussão de rua por causa de vaga no estacionamento do shopping, ou você discute com o garçom que não te atendeu direito no restaurante que você foi. Então, cadê a prática de todo aquele conteúdo e de toda aquela teoria? A gente vai até 7h30, não é isso? Tá. Agora, eu vou ler para vocês a lição do bambu chinês, que eu pesquisei um conto para ilustrar um pouco desse equilíbrio que a gente precisa ter entre o cultivo da alma e o cultivo da nossa vida enquanto matéria, né? Da nossa vida no corpo físico, que a gente tem que aprender a equilibrar. Essa lenda ilustra a importância da paciência e do trabalho interno na busca da evolução espiritual. Mesmo quando o nosso crescimento espiritual não é visível, precisamos investir tempo e esforço consistente, inclusive quando parece que nada está acontecendo. Com paciência, humildade e dedicação, nossas ações internas se manifestarão no tempo certo. Depois de plantada, a semente do bambu chinês não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um diminuto broto. Todo o crescimento é subterrâneo, uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Está sendo construída. Então, ao final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento. E às vezes não vê nada por meses, semanas, anos, décadas, séculos, milênios. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará. Com ele virão mudanças que você jamais esperava. E nós não podemos nos comparar. O meu 5º ano é diferente do 5º ano da Carmen, da Eloá, do Menezes. O meu 5º ano pode chegar no ano 500 depois que o planeta mudar para a regeneração. Ele pode ser o ano 2020, ele pode ser o ano 3000. Eu posso ser o último espírito do planeta de provas e expiações a ser resgatado. Mas ele vai chegar. Lembre-se que é preciso muita ousadia para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita profundidade para agarrar-se ao chão. É aqui onde ele fala do equilíbrio. A gente precisa preparar o solo. A gente precisa aprender a equilibrar.
a tratar bem a nossa vida material, a tratar bem o nosso veículo, a tratar bem o nosso corpo físico, a preparar a raiz. Porque quando a gente prepara a raiz e prepara o solo, o nosso bambu vai crescer e vai se desenvolver. Assegura o equilíbrio e a operosidade do espírito, como o agricultor diligente zela pela produtividade do pomar, porque, de certo modo, a alma humana é comparável ao solo comum. E aí a frasezinha que eu deixo para a gente é: cultivemos nossa alma como agricultores espirituais. Sejamos o agro do mundo espiritual. Então, a gente precisa aprender a cultivar a nossa alma, sem esquecer de que, para cultivar a alma, a gente precisa preparar o solo. E entendendo esse equilíbrio do cultivo da alma e do preparo do solo, eu acho que o nosso 5º ano vai chegar na hora que tem que chegar, ao invés da gente ficar empurrando ele lá para frente. Porque a gente empurra sem perceber. A gente vai criando problemas que a gente não precisava criar, sem notar, sem se dar conta. E a gente só se dá conta depois que ele aconteceu. Então, eu gostei muito desse tema aqui de hoje, porque é uma questão que eu já vinha debatendo comigo mesmo, que é o equilíbrio do estudo com a vida prática na sociedade. Porque eu acho que cuidar do corpo físico é também cuidar da vida em sociedade. E a gente precisa aprender a equilibrar isso com toda a teoria que a gente aprende, que a gente estuda. Porque é esse equilíbrio que vai fazer a gente se desenvolver, que vai nos transformar em agricultores espirituais, né? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido coisas boas e agregado para vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Carol, muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, porque a gente precisa refletir em todos esses temas, refletir realmente no que a gente busca, né? O que a gente está buscando. Se você busca desenvolver o espírito, você não pode ficar sem cultivar, né, esse espírito, sem fazer. E esse cultivo é exatamente fazer com que ele produza. O solo realmente não pode ficar estéril, né, abandonado. E cultivar ele é fazer com que ele dê frutos. Que se ele for cultivado apenas para ficar bonito, não adianta, né? A gente tem que utilizar realmente todos esses ensinamentos na nossa vida diária. E então a gente está muito grata pelas suas reflexões. Nós vamos pedir agora para o nosso Menezes fazer a prece de agradecimento por mais essa reunião, e sabemos que não somos só nós aqui no corpo, muitos nossos amigos, nossos queridos estão reunidos conosco. Então, agradecer a esse convívio, a essa troca, também com nossos amigos espirituais. Fernando, por favor. Deus nosso Pai, como o Mestre Jesus sempre nos ensinou, através da observação da natureza, com os pescadores, com o homem do campo, aqueles que trabalhavam em grupos. E nós temos que observar a natureza. O bambu, por exemplo, ele sozinho, com a ventania, ele cai e quebra, não levanta mais. Então, ele dá em moitas raízes, unindo uma a outra abaixo do solo, e para ele crescer vai ser de gomos em gomos, como para nós desenvolver a nossa vida, tem que ser por etapas em etapas. E não sozinho, temos que ser unidos, cada um com sua função, cada um com a sua obrigação, entendimento, sempre unido, juntos,
para poder vencer a tempestade do vento, o vento do orgulho, o vento da maldade, o vento daquela parte da pessoa, do individualismo, porque a própria natureza ela está sempre junta para poder vencer tudo e a todos. Como o Mestre Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos na era da comunicação, mas ninguém se comunica. Observamos a natureza, as estrelas, as galáxias, pulando de um solo, pulando de um céu de uma parte ao outro, cortando o céu com seu raio brilhoso. Observamos, quando nós chegamos na nossa casa, o nosso cachorrinho vem pulando em cima, se comunicando com a nossa chegada. E muitas das vezes, quando um filho aproxima, a gente dá aquela palavra grossa: estou cansado. Temos que entender, Senhor, cada parte dos nossos problemas. Temos que procurar ser mais amáveis, procurar mais compreensividade entre toda a humanidade, que aí então não haverá mais guerra entre os homens, e nem choro, nem ranger de dente, porque todos nós somos filhos do único Pai, Deus, que colocou nosso irmão para nos ensinar a caminhar com firmeza. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, tão importante, e que possamos pôr em prática sempre no nosso dia a dia. Ficai conosco, amigo da espiritualidade, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Menezes. Obrigado a todos pelo convívio, mesmo que estejamos assim nos comunicando somente pela internet, né? Mas o convívio físico também nos faz falta. Então, um grande abraço a todos vocês. Grande abraço. Obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Carolina. Muito bom. Carolina, mais Um beijo para todos. dá para tirar um livro daqui. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Melhoras, Boa noite. Rose. Melhoras. Vou ensinar Melhoras, pra Rose. Estamos aí na Obrigado. torcida, tá? Se precisar, estamos juntos. Obrigado, meu amigo.